Ok, obrigado, irmão Zé Carlos. Vamos dar início, irmãos, tudo bem? Então a Igreja do Nazareno, essa é uma data assim de um marco, foi organizada em 13 de outubro de 1908. O local é o Pilot Point, no Texas. Os irmãos celebraram e lá vieram aquelas frases do pregador do dia, que foi esse Dr. Whitney. Ele pregou e ele menciona esse fato, especialmente que o cristianismo é ter Jesus no coração como Senhor. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você é um cristão, você é um discípulo. Mas se você só crê em Jesus no sentido assim, deslocado da pessoa de Jesus, da vida com Jesus, então você não é um cristão, seguidor de Jesus. Você simplesmente, ou nós seríamos só pessoas que foram influenciados pela cristandade. Tem muita gente assim, que diz que crê em Deus. Às vezes você conhece pessoas assim, religiosas. Uma vez entrei num ônibus muitos anos atrás, e o motorista era aqueles ônibus chamado monobloco. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas era um ônibus assim, uma suspensão até muito boa, e o motorista ficava assim bem perto das pessoas, não tinha essas divisórias e tal. Então o motorista era alto. Esses irmãos assim, como os nossos irmãos ali do avestruz, aquele irmão desse tamanho, né? Aí o motorista entrou, ele fez um gesto religioso, ele fez o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu estava nas primeiras poltronas, disse: vamos ter uma boa viagem. Logo que ele saiu da rodoviária, teve um carro que cortou. O cara já falou um palavrão, foi em cima, queria passar por cima. Bom, o que adiantou? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É como jogador de futebol, o cara entra em campo, tem uns caras que fazem uns 10 vezes assim, mas daqui a pouco está dando butinada, canelada, etc. Isso é cristandade. Quando Jesus é Senhor da nossa vida, tudo na nossa vida é marcado por Jesus. Tudo que a gente pensa, que a gente fala, nossa linguagem, nossos negócios, nossos propósitos de vida, tudo é tocado pelo senhorio de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Então ali você percebeu o espírito dos nazarenos. Isso aqui é uma coisa que eu escrevi uma vez para dar para uns irmãos. Isso aí não é de livro, não é de nada. Eu pude articular esse textozinho sobre a identidade nazarena. Aqui eu estou usando o que é ser nazareno. Uma pergunta: Nazareno é um membro da comunhão da Igreja de Cristo, e sua identidade se define peculiarmente pelo espírito de unidade como refletida no caráter de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Isso aqui é unidade. Refletido no caráter de Deus, no ensino de Jesus e na experiência histórica da união de pequenos grupos de santidade, dando origem à Igreja Nazarena no início do século XX. Note duas palavras, e vocês vão me ajudar aqui. Qual a relação dessa palavra unidade com a palavra união? O que as aproxima e o que as separa? Está com vocês. Passei a bola para vocês. O caráter de Deus é unidade. Aí tem a união dos grupos de santidade. Ótimo, mas e aí? Alguém quer falar um pouquinho sobre união e unidade?
União da ideia de diversidade. Isso, é aproximar diversas pessoas ou diversos grupos. A ideia de união e unidade. Sim, irmã? Isso. Isto, a irmã, vou repetir para os que estão lá perceberem, a senhora, o nome é Rosa. Irmã Rosa está dizendo que a unidade de Jesus tinha uma união com o Pai, por isso que ele disse: eu e o Pai somos um. E essa união que está representada, a unidade de Jesus com o Pai, ela deve também se refletir na nossa vida de unidade. Nós não podemos criar a unidade. Isso é obra do Espírito Santo. Mas nós não podemos atrapalhar a obra do Espírito Santo, que é a de unidade. Nós, seres humanos, somos muito de antagonismo, usando um termo assim das ciências sociais, de contradição. Muito contraditórios. Mas Deus está trabalhando em nós para que sejamos um. E Jesus ensinou isso, para que vocês sejam um, todos os irmãos em Cristo, uma só corpo, como eu e o Pai somos um. Afinal das contas, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, a igreja na Trindade vai também passar a ser uma só, com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um mistério. Como que o ser humano redimido vai fazer parte da Trindade? Aí já não vai ser mais Trindade, vai ser quatrindade, porque a igreja vai fazer parte. Deus te chamou a essa unidade. União é muito o lado externo. Unidade é algo orgânico, algo que mexe com a gente, que é importante. Bom, mais ou menos isso daí. Um pouquinho mais. Ser nazareno significa amar a Deus. Vamos ler juntos essa parte? Ser nazareno significa amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Sua vida, liturgia, suas relações espirituais e sociais encontram sentido na santidade, na missão de fazer discípulos semelhantes a Cristo em todas as nações, na compaixão como modo de ser. Tem vários elementos aí. Então, ser nazareno significa isto: amar a Deus e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Sempre a ideia de coletivo, nunca a ideia de coisas individuais. Na igreja nós aprendemos isso. Quem gosta de cultivar um pouquinho a solidão, etc., é mais por uma questão espiritual, de meditação, etc. Mas quando ele chega na igreja, na reunião da igreja, ele tem que se irmanar, ele tem que fazer parte. Não pode ficar isolado, sozinho. Isso aqui é muito importante. Na história da igreja teve um período que os homens se retiraram, chamado aqueles irmãos, especialmente os chamados pais do deserto, alguns ficaram lá isolados, outros foram para monastérios. Mas Jesus nunca ensinou isso. Ele ensinou a gente a viver no dia a dia, no meio das trapaças, no meio das iniquidades, das maldades, das injustiças, da violência. Você tem que viver no meio disso, não se isolar. Aqui tem os nossos professores aqui,
presente, professores, gente que trabalha com educação, sabe disso. Às vezes nós temos aquela ideia: vamos ter uma escola cristã. A Igreja Nazarena enfatiza isso, já já nós vamos destacar isso também. Enfatiza a educação. Só que, isso aqui é uma coisa mais da minha visão. Mas quando você sai da escola, você está num ambiente social. A escola vai te possibilitar alguns detalhes a mais, e só. É melhor você ensinar forte em casa, na igreja, na comunhão da igreja, e soltar o jovem, soltar o filho, deixar que ele tome as suas decisões corretas. Às vezes nós ficamos essa ideia: não pode isso, não pode aquilo. É você saber ter firmeza naquilo que você é, naquilo que você crê, nos seus princípios, valores. Às vezes eu e a Anália, e isso não quer dizer que nós não nos preocupemos com os nossos filhos. Eu e a Anália, às vezes eu comento isso com a Anália. O que nós ensinamos para os nossos filhos, o irmão Verley mesmo já perguntou do Lute e tal, que aqui alguns conhecem, falou assim: o Lute está precisando retomar algumas coisas, etc. Mas hoje eu desafiei, falei: chega lá na igreja e tal. Ele tem ido na igreja metodista com a namorada. Mas o que nós tínhamos que ensinar para os nossos filhos, no sentido de valores, nós já fizemos isso. Eu batizei minha filha, Aninha, com 10, 11 anos, 12 anos, e batizei o Lute com 15 anos. Isso é bênção, não é, gente? Batizar os filhos, educá-los, saber orar com eles. Geralmente às noites nós oramos com eles, lemos a Bíblia, incentivamos. Mas quando eles saem, um vai para a universidade, outro vai para trabalhar, etc., com eles aplicarem os valores que eles aprenderam. Tudo bem? Então esses são princípios nazarenos. São características dos nazarenos de ontem e de hoje. Mas os nazarenos antigos tinham esses princípios, esses valores. Mais um pouquinho de valores nazarenos, para dar um tempinho para a gente entrar nos pais da igreja, que também eu gostaria de comentar com vocês. Valores e princípios nazarenos. Isso daqui vem desde a época da fundação da igreja. Vamos ler juntos? Fazer aquilo que se ordena na palavra de Deus. Isso é um princípio nazareno. A Bíblia diz o que você tem que fazer, mas a igreja diz: faça o que a Bíblia está dizendo para você fazer. Entendeu? A Bíblia diz, mas a igreja diz: pratique isso que a Bíblia está ensinando. Fazer o que a palavra de Deus ordena. Outro princípio, vamos ler juntos? Evitar o mal de toda espécie. Isso é do manual. Tudo que é prejudicial. Vamos nesse... Nada contra você aí. Vamos nesse show de rock. Lá vai rolar tudo e tal. Isso vai ser bom para você ou vai ser prejudicial para você e para outras pessoas? Um amigo do Lute, que eu dou carona para ele, faz mestrado na Unicamp. O Lute também faz mestrado. O amigo dele, que mora em São Paulo, foi num show de rock e teve que jogar o tênis fora, que a lama que estava lá não dava nem para lavar o tênis mais. Jogou fora. E aí o que rolou de cerveja, disso, daquilo, tal, é aí que tá. Aí você percebe, o manual não diz que você não pode fazer. Tem coisas que é melhor você evitar. Por exemplo, comer até não aguentar mais, evite.
Evite. Ah, eu vou comer. A pessoa usa aquela expressão deseducada: já estou cheio. Estou cheio. Não, é bom comer, ficar satisfeito, mas não precisa estar tão assim, tão repleto, tão... Eu lembro do pastor Wagner uma vez convidou para pregar no aniversário da igreja, era ali a Monte Calvário, ela ainda ali no balãozinho ali, era o João Alexandre que estava pregando. O João Alexandre estava assim, ó, bem quadradinho, bem fortinho, né? E tal. Aí ele diz: irmãos, eu sou assim é para caber mais no Espírito Santo, que nós somos templo do Espírito Santo, para a gente ficar mais cheio. Aí eu falei isso numa igreja nossa. Nós temos uma pastora que é bem cheinha, agora eu acho que ela está num regime, ela diminuiu um pouquinho. Quando eu falei isso, ela disse: glória a Deus. Nada disso, irmão. Então, irmão, tem coisa que é bom evitar. Subir escada de 20 degraus, assim, essas escadas você encosta na parede para trocar lâmpada depois de 60 anos. Evite, irmão. Eu não troco nem escadinha de casa mais, não subo. Agora põe o filho para trocar lâmpada. Se você cai, só o superintendente para nos apoiar depois. Hospital, não sei o que. Evite, irmão. Evite. Não, eu vou lá, vou arrumar antena lá no telhado, irmão. Estou te dizendo. E não vou falar de coisas que já acontecem, toda hora acontece aí. Nosso padrinho de casamento faleceu com 80 anos. Você foi arrumar, 80 anos, foi arrumar antena de televisão, não sei o que. Porque um pipa enroscou lá, não sei o que. Eu nem fui no enterro dele, fiquei de mal. Nem fui, eu não vou. Um irmão queridíssimo, aconteceu isso, irmão. Igreja, pastor subindo, não pode. Tem coisa que tem que ser gente profissional fazendo as coisas. O pastor Gilson, que era pastor da nossa igreja do Parque Bandeirantes, 30 e poucos anos, foi arrumar um negócio assim, num lugar pouquinho, dessa altura, não é um pouquinho mais alto nem mais baixo não, dessa altura, caiu, bateu a cabeça num pequeno vitrô que tinha, caiu no chão, faleceu. Irmã Val, que é viúva, está lá, os filhos são servos de Deus, tá? Morreu com 30 e poucos anos. Evite beber bebida alcoólica, evite, irmão. Evite ir em alguns ambientes. O manual fala isso tudo, sobre o caráter do nazareno. O manual expressa isso, não está na Bíblia, está no manual da igreja. São pessoas experientes que dizem: é melhor você proceder assim. Bom, não vim pregar aqui não, mas às vezes a gente acaba pregando um pouquinho, viu? Simplicidade de vida. Jesus viveu uma vida simples. Tem coisa que nós não precisamos. Hoje nós vivemos numa sociedade consumista com as seguintes características: narcisista, quer dizer, que ela acha o máximo. Narcisista, hedonista, vive pelo prazer das coisas, e consumismo, no sentido violento da palavra. Você tem que consumir. Se você não fizer compra, você está mal na fita. Esses dias me ligaram aí do provedor terra, que eu já estou querendo sair já faz tempo, mas aí você tem e-mail, você tem caixa postal, e aí para fazer todo esse processo de passar os dados para outro, etc. Aí me ligaram do terra, até eu acho que é uma coisa internacional. Ligaram, tal, porque não sei o que, seu computador está querendo vender. Não, isso daqui são 99 centavos o primeiro mês, depois aumenta um pouquinho. Eu falei: não tenho interesse, meu computador está preservado, ele tem o seu sistema já preservado, não quero esse antivírus, não uso, só terra. Mas olha, para você desligar o telefone, quase que eu fui mal educado, disse: não quero, tchum, bum,
Paciência. É gente querendo que você consuma. Aí você chega na igreja: pastor, ore por mim. Pastor Sérgio que é bom. Pastor, estou com uma dívida impagável. O que o senhor pode fazer? Aí, irmão, aí o pastor Sérgio diz: cria juízo, irmão. Cria juízo. Não é, pastor Sérgio? Antes de orar, cria juízo. Quer dizer, pense bem. Sociedade assim. A igreja nos passa esse princípio da simplicidade. Eu conheci nazarenos e conheço nazarenos, gente simples. Esse irmão mesmo que faleceu, o irmão Davi Lara, que teve essa queda, e já muitos acidentes na vida. Um homem simples, mas um homem maravilhoso, um servo de Deus. Tudo que a gente contava. Eu pastoreei uma igreja em Belo Horizonte. Deixa eu contar uma do irmão Davi. Uma igreja lá em Belo Horizonte, e o irmão Davi era membro tal. Aí ele disse: ô pastor Luciano, o senhor está nos acostumando mal com uma igreja. O senhor nunca pediu uma oferta especial na igreja? O pastor Aguiar, que tinha sido o pastor anterior, ele pediu oferta toda hora. Tudo bem, deixa o pastor Aguiar pedir. Aí sabe o que eu disse para o irmão Davi? O dia que eu pedir, você vai ter que vender alguma coisa para dar oferta. Aí ele engoliu a seco. Não deu outra. A igreja comprou um apartamento pastoral. Irmão Davi, está na hora de dar oferta. E já disse o seguinte: tal irmão deu tanto. Quanto que o irmão vai dar? Porque sabe que tem uns irmãos que são carnais. Aí se o outro deu 1.000, ele já faz 1.200. Porque é irmão carnal, que ele sempre quer aparecer mais do que o outro. Aí eu já disse ao irmão Davi, tinha uma tendênciazinha para a carne. Eu disse: o irmão deu tanto, o irmão vai dar quanto? Aí ele disse: eu vou ter que procurar um primo para me arrumar o dinheiro. E ele pediu empréstimo para dar oferta de amor. Mas um irmão simples, um irmão realmente do coração. Às vezes tem gente na igreja, eu sou nazareno. Nazareno é gente simples, é gente que vive com Deus, que ama a Deus. Isso aqui vem desde o início da igreja, e vem desde o fundador da igreja, que foi Jesus. Aí tem esses camaradas, gente, da internet, que fala que Jesus viveu. Isso é brincadeira. Jesus viveu uma vida simples. Ele tinha só uma roupa, uma. Aí se você que pensa, que está aqui, você pensa. Você diz: e quando ele tinha que quando ele tinha que lavar a roupa, o que ele fazia? Uma roupa só. Tem gente que tem tanta roupa, mas não tem um coração de simplicidade. Bom, é isso aí. Educação sempre foi uma marca da igreja do Nazareno. Ela já nasceu com escolas, com universidade. Esse Dr. Whitney, que nós falamos, junto com o Dr. Brisi, esse Dr. Whitney foi presidente de uma universidade no sul da Califórnia. Presidente, você procura lá, um homem renomado, tem livros de medicina publicados, livros. Ele era um pregador, um servo de Deus, e era ordenado, quer dizer, um presbítero da igreja Nazareno. Educação como fator gerador de bem-estar social e espiritual. Você faz uma escola, como Jaime Crates e outras, não para dizer a igreja tem uma escola. Você não faz por isso. Você faz para o bem-estar social e espiritual da sociedade onde você vive. Se você ter universidade, escolas, seminários, faculdades, você tem isso fora desse plano, aí você está totalmente fora. Aí vai para a Unicamp, que é melhor. Bom, perguntas. Só eu que estou falando mesmo. Eu queria participação, mas eu acabo roubando o tempo de vocês.
pouquinho mais de valores, e eu quero que você participe também. Compromisso com missões mundiais. Isso faz parte dos princípios nazarenos. A igreja nazarena nasceu com essa visão missionária, desde o início. Já os grupos que pregavam a santidade, eles já tinham missionários trabalhando em Cabo Verde e outros lugares. Aliás, eu tenho uma estatística que não faz parte aí da nossa projeção. Vou só passar isso para vocês. A Igreja Nazareno nasceu com um número pequeno de membros e de igrejas. Em 2013, a igreja tinha 2.263.249 membros. Passou de 2 milhões. Foi a partir de 2010, a igreja passou de 2 milhões de membros. Tem 29 mil igrejas, 29.007 igrejas. Nos Estados Unidos e Canadá, eles têm 652.755 membros. Agora, isso aqui é interessante, e só isso que eu queria destacar com vocês. Cabo Verde, 2,5% da população é nazarena. 2,5%. Já pensou no Brasil? 2,5% de nazareno. Faça a conta aí, você que é bom disso. Pega a população do Brasil, 2,5%. Quantos nazarenos teríamos? Em Samoa, aquela ilhazinha lá do Pacífico, se não me engano, conheci irmãos lá de Samoa. 1,88% são nazarenos. E tem muita gente que não sabe. 0,99% da população do Haiti é nazarena. Por isso você sabe que no período do terremoto muitos nazarenos morreram, porque 0,99% da população é nazareno. São países fortes. Aí você pensar o Brasil precisa crescer, porque a igreja cresce, aleluia, mas tem que ter esses valores, tem que ter esses princípios, senão é um inchaço, senão é um grupo que não tem ligação, não tem conexão, não tem solidariedade. Outro princípio, consciência que a igreja é essa solidariedade. A história, aquela declaração histórica da nossa igreja, fala que uma comissão estudou que a igreja é uma comunidade internacional. Discordo. Por isso que eles têm que chamar geógrafos, sociólogos, para fazer parte desses grupos de discussão. Comunidade é uma coisa de pertencimento. Mas solidariedade significa a igreja do Nazareno tem laços, elos, que a une, que a aproxima no mundo inteiro. Tem isso, solidariedade, mas não é comunidade. Comunidade é aqui em Monte Calvário, aqui é comunidade, que os irmãos se conhecem. Vi dizer que o Pedrinho faz uma tulipa aí com choio. Cadê o Pedrinho? Sumiu, né? Eu acho que ele está fazendo essa tulipa lá. Nós estamos brincando aqui agora. Então é só na igreja que você fica sabendo dessas coisas. Você sabe o que o irmão nazareno do Japão vai comer hoje? Só pode ser sushi, essas coisas de japonês aí. Cada lugar tem um jeito de ser, uma cultura. Bom, o tempo já está se esgotando. Isso aqui é do manual da igreja. A missão da igreja do Nazareno no mundo é de participar do ministério de redenção e reconciliação de Cristo no poder do Espírito Santo. Tem mais um pouquinho do manual, eu vou pular essa parte aqui. E essa declaração do Robson Cavalcante sobre o que é igreja, uma eclesiologia, é a melhor declaração que eu conheço. E é feito por um anglicano, também morto, assassinado recentemente. Foi uma grande perda intelectual, cristã para o Brasil. Foi a morte do bispo Dom Robson Cavalcante, que é anglicano, professor universitário em Recife, uma pessoa que trabalhou muito com universitários, evangelizando, trabalhou muito com a política. Ele era um cientista social, um cientista político, e é excelente.
como depois eu vou passar o pastor Wagner e o irmão Zé Carlos, quem desejar, fale com os irmãos e eles reencaminham para vocês. E bom uso, porque isso daí são coisas que a gente vai garimpando durante muitos anos na vida. Tem perguntas até aí? Porque agora pais da igreja. 5 minutos para falar dos pais da igreja. Então, estamos terminando. Então é impossível falar em 5 minutos, mas vamos falar um pouquinho. Perguntas sobre Igreja Nazareno. Vocês estão muito quietos. Eu acho que eu vou pôr um sinal elétrico aí na cadeira de vocês. Alguém quer fazer uma pergunta sobre Igreja Nazareno, sobre a sua formação, sobre os seus princípios, sobre a sua doutrina? Não enfatizamos aqui a doutrina, porque também todos esses princípios ali são princípios de santidade. Quem mais? Pergunta. Não? Sim, irmão. Fala o nome. José. Quantos países a Igreja Nazarena está? Por volta de 160. 159, a última estatística aí, se não me falha a memória, 160 países do mundo a Igreja Nazarena está presente. Tem áreas que a igreja não diz que está, porque são países fechados à missão, mas tem gente lá servindo, etc. Outra pergunta? Essa história da formação da igreja, no manual, nesse último manual, mas isso também tem, o pastor Wagner tem, no site da Monte Calvário, que eu tive olhando, tem a declaração histórica, só você chegar lá, vai lá. Mas no manual da igreja, 2009-2013, saiu essa declaração histórica. Lá tem tudo quanto é data, como se uniu, etc. E tem no site da Igreja Internacional quadros como se processou isso. Está em inglês, mas é fácil, só você ver o quadro, assim, um gráfico, como que foram feitas uniões e tal, muito bonito. Mais outra pergunta? Não? Então, sobre os pais da igreja, agora. Diz um autor, que eu também li, chamado Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja, Christopher Hall, foi publicado pela Ultimato esse livro. Ele fala, por que se diz pais e não diz mães? E as mulheres, onde estavam? Tinha mulheres nesse período também, só que elas não foram autoras, elas não escreveram, por isso ficou mais a expressão pais, pais apostólicos ou pais da igreja. Definições, é rapidinho isso daí, pretendo fazer assim de uma forma mais rápida, que eu quero parar aqui nos pais da igreja. A definição desse chamado Vicente de Lérins, depois você procura isso daí, Vicente Lérins, na internet. Se você colocar mesmo na Wikipedia, você vai notar que você vai ver lá o mosteiro que ele viveu na França. Que lugar lindo! Mas era um homem muito fechado, e ele escreveu uma definição clássica. O que é um pai da igreja? E os seguintes critérios o definem: antiguidade, ortodoxia na doutrina, santidade de vida, aprovação por parte da igreja. Por isso, quando você lê uma obra católica, sempre ele vai chamar, por exemplo, de São Irineu, Santo Agostinho. Ele vai sempre colocar o São, porque são pais canonizados pela igreja católica. Tá? É por isso. Agora, vamos discutir um pouquinho. Antiguidade. Não. Isso não é só por antiguidade. Esses critérios, eles já foram, vamos dizer, rechaçados pelos estudiosos, tanto protestantes quanto católicos. Isso daqui era muito ortodoxia da doutrina. O Orígenes foi condenado em alguns concílios da igreja, a sua literatura, mas ele era um pai da igreja, ele escreveu coisas extraordinárias. Então a ortodoxia também fica um pouquinho fora, um pouquinho mais.
Em 1959, esse Mandous, ele num congresso em Oxford, ele definiu, isso aqui é um pouquinho melhor, diz: quem são os pais da igreja? São os autores dos primeiros séculos cristãos, universalmente invocados como testemunhas diretas ou indiretas da doutrina ou da vida da igreja numa determinada época. Completo isso daí também. E uma que eu gosto muito, que eu li, esse autor, André Benoit, eu acho que é isso que se pronuncia o nome dele, um livro chamado Atualidade dos Pais da Igreja. Foi publicado em português. Ele diz: são exegetas do período do qual a igreja estava unida, ou seja, das origens, quer dizer, da época do Atos dos Apóstolos, ao cisma do Oriente, testemunhas da compreensão que os primeiros séculos cristãos tiveram da Sagrada Escritura. Esses pais contribuíram para que nós crêssemos o que nós cremos hoje de melhor. Contribuíram. E uma coisa eu queria deixar essa frase para vocês, né? Não existe nada de novo. Se você imaginar que você vai estudar um tema novo, você está de brincadeira. Esses homens já estudaram tudo. Tudo. De Bíblia, especialmente Antigo Testamento, de etc. E cometeram erros também, sem dúvida. Então ali está essa definição. Alguma pergunta sobre o que é? Esse aí é o João Damasceno, viu essa figura aí, um quadro do João Damasceno. O que é um pai da igreja? Tem pergunta sobre isso? Quem são os pais da igreja? O que você entende? São aqueles homens que escreveram por causa os apóstolos morreram, foram martirizados, geralmente foram martirizados, mortos por causa da fé, e depois que eles morreram, vieram a sequência, os seus discípulos, essas pessoas que a partir do século II, depois de Cristo, eles começaram a escrever, e por causa da necessidade da igreja. Então, isso aí fui eu que escrevi, baseado um pouquinho nessas definições. Tem mais essa definição que você já deve ter lido. Eles produziram muito, comentários bíblicos, sermões, tratados teológicos, tá? Quem foram os pais? Olha aí essa tabelinha, e ali é completo. Ali você tem, olha, por exemplo, Inácio de Antioquia, Justino Mártir, você tem Clemente de Alexandria, Orígenes, etc, etc, etc. São dezenas. São pessoas que foram usados por Deus, tá? Usados por Deus, e alguns desviaram um pouquinho. Mais embaixo aqui, você tem Agostinho, Jerônimo. Por exemplo, Jerônimo, ele traduziu a Vulgata Latina, de onde muitas Bíblias nossas foram traduzidas. Jerônimo, tá? Vivia num mosteiro em Jerusalém. Aqui você tem os concílios da igreja, ó, concílio de Niceia, concílio de Constantinopla, concílio de Éfeso, etc. O pastor Wagner, que dá aula de história da igreja no seminário, nós estávamos conversando esses dias. Esses pais da igreja produziram a discussão, o debate teológico para levar aos concílios, e ali eles definiram. Bom, aqui é um ambiente mais tranquilo, e às vezes demoraria a gente explicar um pouquinho isso. Mas quando eu digo assim, por exemplo, Jesus morreu na cruz. Morreu, pastor Sérgio? Todos creem aqui que Jesus morreu na cruz? Levanta a mão, você crê? Eu creio. Agora, quem morreu na cruz? Deus morreu na cruz, que Ele era Deus. Como é que você sai dessa? Pense nisso, porque você tem que pensar. Aí esses homens pensaram nisso tudo. Aí uns fizeram umas coisas assim absurdas, que quando Jesus foi morrer na cruz, o Logos eterno, quer dizer, a essência de Deus foi embora. Que ficou lá foi o Jesus humano. Não existe isso. Isso é chamado gnosticismo. E não dá tempo hoje da gente entrar nisso daqui. Mas esses caras inventaram de tudo. E esses homens de Deus combateram isso. Combateram essas teorias que vinham da filosofia grega, etc. Tá bom?
Pensou sobre isso? Você vai pensar 10, 15 anos, você não vai chegar numa conclusão. Pense nisso. E tem resposta. Bom, por que existem pais? Pais é aquela ideia de alguém que vai te ensinar alguma coisa. Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2. Nós temos a unção de Deus. Isso daqui é um confronto com o conceito de pais da igreja. Significa o seguinte: você pode aprender de alguém com todos esses homens e mulheres de Deus do passado, mas na verdade é o Espírito Santo que vai te ensinar e vai te fazer discernir, como a gente vai ver a seguir aqui num outro slide, vai te fazer discernir aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. Tudo bem? Espero que os irmãos estejam acompanhando o meu raciocínio aí. Desafios da época. O que esses pais da igreja enfrentaram de desafio? Olha aqui, primeiro, confrontação com o mundo para defender a fé ante um ambiente e a oposição da sociedade pagã. Quando a pregação saiu de Jerusalém, aí o negócio, como dizem em Minas Gerais, zangou, ficou ruim. Porque aí eles começaram a enfrentar filósofos, crenças diversas, sociedade pagã. E aí eles tiveram oposição por causa disso. Por isso a maioria dos apóstolos, só um que morreu de velho foi João. O resto foi todo mundo morto, crucificado, decapitado. Paulo mesmo foi decapitado. Tá? E depois os pais apostólicos, vários se tornaram mártires também. Então eles tiveram oposição da sociedade pagã. Tiveram perseguição política por parte do Império Romano. Por isso produziram os mártires. Mártires, morreram pela fé. Aí o Policarpo, extraordinário você conhecer essa história. E depois tiveram mais um probleminha aqui entre aspas, heresia no meio da igreja. Então olha o que eles tinham que enfrentar: oposição da sociedade pagã, oposição política e martírio, e tinham que enfrentar a heresia. Só isso. Você já pensou perseguição na igreja, ensinos errados na igreja, a sociedade corrompida tentando engolir a igreja? Foi tudo isso que eles enfrentaram. Então uma coisa você tem que fazer: você tem que respeitar aqueles irmãos, porque eram irmãos em Cristo, que queriam preservar o ensino de Jesus e dos apóstolos. São os pais da igreja. Isso é minha visão também, não é? Ok, olha esse Irineu. Irineu combateu o gnosticismo. Eu ia ler para vocês o erro gnóstico. Por exemplo, só um dos erros gnósticos: o corpo é mau. Isso aqui é mau. O espírito é bom. Isso é da filosofia grega. É o dualismo. Corpo é ruim, carne é ruim. É nada. A carne é algo que nós devemos cuidar, porque Deus habita em nosso espírito. Luz e trevas, dualismo, aí etc. Docetismo, que fazia parte do gnosticismo. O docetismo é a aparência. Jesus era uma aparência de Deus. Ele era uma espécie assim de Deus, mas era algo aparente. Era um erro gnóstico. Esse Irineu, ele combateu isso. Orígenes. Esse Orígenes, ele foi um dos grandes estudiosos. Ele colocou esses princípios sobre o estudo das Escrituras: sentido literal, sentido moral e sentido espiritual, ou alegórico. Alegoria, o lado alegórico de Orígenes, muita gente condena, a maioria da igreja condena, porque ele extrapola, mas era a ideia de buscar um ensinamento espiritual. Ele produziu estão dizendo que a seleção está em busca do hexa. Hexa é uma palavra grega. Ele dividiu a escritura em 6 partes do Antigo Testamento, usando essas versões aí, ó. Não tinha computador, viu, gente? Tinha só papiros. Ele tinha só rolos para escrever.
ele fez isto. Esses homens foram incríveis. Mas já está terminando, viu, gente? E agora o Santo Agostinho, que eu acho um dos maiores pensadores da igreja de todos os tempos. Lembre-se que o Lutero era um monge agostiniano. Ele morava num mosteiro na Alemanha, na Universidade de Wittenberg, onde ele colocou aquelas teses. Ele era agostiniano, dos maiores filósofos e pensadores da igreja. Está terminando, gente, 11h10 agora. Vocês me dão mais 2, 3 minutinhos, por favor, que agora vai terminar. Olha o pensamento de Agostinho. Ele produziu uma vasta obra, que tem aí alguns nomes. Ame a Deus e faça o que quiser. Se você amar a Deus, você pode fazer o que você quiser, você não vai errar. Faça o que você quiser. Se você ama a Deus, você não vai se suicidar, por exemplo. Você ama a Deus. Deus não mandou você se matar. Se você ama a Deus, você não vai prejudicar o próximo. Você ama a Deus. E assim vai. Outro pensamento dele: o mundo é um livro. Quem não viaja, lê somente uma página. Por isso viaje. Vai para Minas Gerais, vai para Valinhos, vai para Jundiaí. Vai, viaja. Aí você vai conhecendo o livro. Outro: com caridade o pobre é rico. Sem caridade o rico é pobre. Mais um pouquinho. Olha esse daí. Para mim, toda abundância que não é idêntica ao meu Deus é pobreza. Quer dizer, ter abundância e não ter Deus é pobreza absoluta. Tem muita gente que mora em condomínio, tem carro, viaja para esses lugares aí que vão acabar, viaja por aí. Não tem Deus, pobres. E essa última aí, vamos ler juntos? Vamos lá? Fomos carimbados por Deus. Somos moedas extraviadas do seu tesouro. Por nosso erro foi apagado o que em nós for impresso. Veio aquele que restituíra a imagem, já que ele assim como César busca a dele. Por isso diz: devolvei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A César as moedas, a Deus vós mesmo. Que pensamento, hein? Você está pensando em fazer alguma coisa nova? Já está tudo dito, né? E olha essa advertência de Jesus para a gente estar terminando. A ninguém na terra chameis de pais. Mas isso não quer dizer que você não deve chamar os pais da igreja de pais da igreja. Mas não fica assim valorizando muito as pessoas, no sentido de incorreto. A ninguém chameis pais e nem rabis. Ponham à prova todas as coisas. Você quer analisar a história da igreja Nazareno? Você quer analisar a história dos pais da igreja? Ponha tudo à prova. E fique com o que é bom. Discerni tudo e ficai com o que é bom. Discernimento sempre é coletivo. Você não pode dizer assim, eu penso isso. Não, nós pensamos isso como igreja. Diferente. Tá bom? Aqui tem um pouquinho as referências. E acabando, Deus abençoe ricamente. Depois o material vai para vocês aí, se alguém desejar. Muito obrigado, Deus abençoe. Irmão Zé Carlos, pastor Wagner. Obrigado, chefe. Nós queremos agradecer, pastora, a sua vinda. Queria chamar o Eduardo aqui. Edu está aí? Edu temos... Um homem que anda em forma, olha. Eu também estou em forma, de uma bolinha. Forma de bolinha. Agora ele está em forma de gente mesmo. É que ele está mais leve, ele tirou a vesícula. Ficou mais leve. Temos uma ofertinha de amor para entregar para o senhor, pastor. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, irmãos. Obrigado. Abraçando. Obrigado, pastor. Deus abençoe, pastor. Amém. Muito obrigado.
Irmãos, o irmão Zé Carlos disse que os professores irão entregar os presentes nas classes. É isso, Zé? No próximo domingo, não é? Coloque-se pé para nós orarmos, por favor. Vamos agradecer ao Senhor. Não tem problema não, pastor. Feche seus olhos, coloque suas mãos em posição de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todas as tuas coisas, durante todo esse dia, pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos na graça e na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Bom almoço.